pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. José Justíssimo, rogai por nós. Estamos em mais um dia de preparação para a nossa consagração a São José. 33 dias de um caminho percorrido, onde nós podemos dizer, conhecemos um pouco mais do nosso Pai espiritual, conhecemos um pouco mais do Pai adotivo de Jesus. Podemos a Ele nos consagrar, porque Ele nos ama, porque Ele foi escolhido por Deus para salvar Jesus das garras de Herodes e também vai nos ajudar em nossa vida no dia a dia. Por isso, supliquemos o Espírito Santo sobre todos nós. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma. Doce alívio vinde, no labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem. Enchei-los bendita, chama que crepita, o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada um homem pode, nenhum bem há nele. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente. Dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei. Dai à vossa igreja, que espere e deseja, vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte, uma santa morte, alegria eterna. Amém. Aleluia. Continuando as reflexões sobre os títulos atribuídos a São José em sua ladainha, hoje nós vamos meditar José Justíssimo, rogai por nós. E começamos com um pensamento do Papa Pio XI. Ele conquistou para si o título de justo, e assim serve de modelo vivo da justiça cristã que deve reinar na vida social. O que significa chamar São José de justo? São José Maria Escrivá nos dá uma grande resposta. São José era uma espécie de homem comum, em que Deus confiava para fazer grandes coisas. Ele fez exatamente o que o Senhor queria que ele fizesse, em cada um dos momentos de sua vida. É por isso que as Escrituras o chamam de homem justo. Em hebraico, homem justo significa um servo bom e fiel de Deus, alguém que cumpre a vontade divina, ou que é honrado e caridoso para com o próximo. Portanto, um homem justo é alguém que ama a Deus e prova seu amor guardando seus mandamentos e direcionando toda a sua vida ao serviço de seus irmãos, seus semelhantes. E você? Você é justo? Você ama a Deus? Guarda seus mandamentos e age com honra e caridade para com seu próximo? São José aumentará em você a virtude da justiça. Os teólogos definem a virtude da justiça como dar aos outros o que lhe é devido. Por exemplo, em nosso relacionamento com Deus, devemos ser gratos a Ele por nossa existência e louvá-lo por sua bondade. Agimos com justiça para com Deus, dando-lhe o que lhe é devido? Quando o adoramos, especialmente pela participação na Santa Missa aos domingos e dias santos de obrigação? Se deixarmos de fazer isso, não estamos amando a Deus. Não estamos agindo com justiça para com Deus, não estamos dando a Ele o que lhe é devido. Para São José, ser um homem justo significa cumprir os ditames da religião judaica. Isso exigia que ele viajasse a Jerusalém 3 vezes por ano, e olha que era uma distância gigantesca, e participasse de vários rituais e cerimônias. Você, por outro lado, provavelmente mora perto de uma igreja católica. Se você não pode gastar 1 hora por semana agradecendo a Deus e adorando, você não está amando a Deus, ou dando a Deus o que lhe é devido. Você não é um homem justo. A importância da Santa Missa não está relacionada ao padre, aos fiéis ou ao coral, mas à oportunidade de retribuir com amor e dar a Deus o que lhe é devido. Sim, os padres devem fazer boas pregações. A música litúrgica deve ser sagrada e inspiradora. E é sempre agradável ver rostos familiares na missa. No entanto, mesmo se você achar o padre maçante, a música é uma distração e a congregação é espiritualmente morta, você precisa lembrar que não está ali por isso, mas para agir com justiça e amor para com Deus. Não há melhor maneira de dizer a Deus eu te amo, dar graças a Deus e adorá-lo do que através do santo sacrifício da missa. Eucaristia significa ação de graças. Deus não é o único
para com quem devemos agir com justiça por amor. Você também precisa dar aos outros o que lhes é devido. Você faz isso? Você ama, venera e honra Maria, sua mãe espiritual? Você ama, venera e honra São José, seu pai espiritual? Você trata os membros da sua família com amor, respeito e dignidade? E quanto aos seus vizinhos, colegas de trabalho e todas as outras pessoas com quem você interage diariamente? Se você é um empregador, oferece um salário justo? Lembre-se da regra de ouro. O que quereis que vos façam os homens, fazei-o vós também a eles. Seu pai espiritual agiu com justiça e amor para com todos. Você deve agir da mesma forma. Olha o que diz São Máximo de Turim. Quer saber por que José é chamado de justo? Porque ele possuía perfeitamente todas as virtudes. E São Paulo VI vai nos dizer assim, olha, o Evangelho descreve José como um homem justo. Nenhum louvor maior de virtude, nenhum tributo maior ao mérito poderiam ser aplicados a um homem. Nós estamos aí nessa meditação e vamos continuar ela, viu? Nós vamos avançar um pouquinho na nossa meditação e vamos avançar nesses aspectos. Por que São José era considerado um homem justo, né? Os exemplos que os santos têm, os estudos dos teólogos, para nos enriquecer e para que possamos defender a verdade como ela é. Porque nós vamos conhecendo, nós nos tornamos católicos a partir do momento em que nós vamos conhecendo a vida dos santos, vamos conhecendo a sua história, os feitos realizados durante todo esse tempo, as manifestações de Deus na história da Igreja. Por isso, homem justo e reverente. E nós abrimos mais essa reflexão com o pensamento de São Francisco de Sales. Ser justo é estar perfeitamente unido à vontade divina e sempre em conformidade com ela, em toda sorte de acontecimentos, prósperos ou adversos. De que São José o era, ninguém pode duvidar. A fim de exercitar a virtude da justiça, como bem observa São Francisco de Sales, uma pessoa precisa viver perfeitamente de acordo com a vontade divina. E diante de toda sorte de acontecimentos, favoráveis ou adversos, dar a Deus e aos outros aquilo que lhes é devido. A Igreja sempre viu São José como um homem justo e santo, que amava a Deus e ao próximo como deveria, mas nem sempre compreendeu a importância teológica mais profunda do que tais palavras significam de fato, sobretudo quando aplicadas aos atos de São José no Novo Testamento. A Igreja levou séculos para propor uma teologia de São José, que mostrasse sua grandeza e santidade. Hoje a Igreja ensina que São José é a pessoa humana mais santa depois de Maria, e o mais justo de todos os santos. Ele é nosso Pai espiritual, o pilar das famílias, a glória da vida doméstica, o patrono da Igreja Universal e o terror dos demônios. Por essa razão, certas passagens do Novo Testamento que apresentam os atos de São José precisam ser reexaminadas à luz do que agora a Igreja ensina, inequivocavelmente ser verdadeiro a respeito de São José, a saber que ele, ao deparar com todo tipo de acontecimento, quer favorável, quer adverso, sempre agiu de acordo com a vontade divina, e deu a Deus e aos outros o que lhes era devido. São José viveu verdadeiramente o amor a Deus e ao próximo que seu filho viria a ensinar. O que ele, São José, fez realmente? Vamos ver o que diz o beato João José Lataste. O que ele fez realmente? Amou. Foi apenas isso que ele fez. E isso foi suficiente para a sua glória. Ele amou a Deus com amor sem limites e sem diminuições. Essa foi sua importância, sua vida aqui embaixo. Por isso é amado de forma imensurável. Vede sua glória pela eternidade. Recorrei a ele sem hesitação. Ele é todo-poderoso no céu. Quanto à sua bondade, não podeis duvidar dela, quando considerais que ele passou a vida na intimidade dos corações de Jesus e Maria, os corações mais amorosos e bondosos que já existiram. Um dos atos mais importantes de São José no Novo Testamento foi sua resposta ao descobrir que a esposa estava grávida. É no relato bíblico dessa história que São José é chamado de justo, que está lá em Mateus, capítulo 1, versículo 18 e 24. A geração de Jesus Cristo foi deste modo. Estando Maria, sua mãe,
Desposada com José, achou-se ter concebido, por obra do Espírito Santo, antes de coabitarem. José, seu esposo, sendo justo e não a querendo difamar, resolveu repudiá-la secretamente. Andando ele com isso no pensamento, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber em tua casa Maria, tua esposa, porque o que nela foi concebido é obra do Espírito Santo. Dará à luz um filho, a qual porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor, por meio do profeta que diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porão o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Ao despertar do sono, fez como lhe tinha mandado o anjo, e recebeu em sua casa sua esposa. A tradução transcrita da versão católica Edition apresenta a tradução da versão católica Edition porque ela não declara que São José desejava divorciar-se de sua mulher. Você sabia que a Igreja Católica sempre contemplou várias interpretações de Mateus 1, 18 ao 24. Em especial, a Igreja dá espaço a uma interpretação que não afirma que São José desejava divorciar-se de sua esposa. Desde os primeiros séculos da Igreja, foram propostas 3 teorias acerca do que São José pretendia fazer, quando descobriu que a esposa estava grávida. As 3 foram adotadas por vários santos e estudiosos, e todas elas têm origem na Igreja primitiva. As 3 teorias são: primeira, a teoria da desconfiança. São José desconfia que Maria cometeu adultério e, em consequência, decide pedir o divórcio. De acordo com a lei judaica, se um homem justo quiser divorciar-se da esposa, porque esta lhe foi infiel, ele deve apedrejá-la. São José, sendo um homem justo, não quer apedrejar Maria, por isso busca divorciar-se dela em segredo. Essa teoria era difundida na literatura apócrifa e foi adotada por diversos padres da Igreja. Segunda, a teoria da perplexidade. São José fica perplexo e estupefato diante da gravidez de Maria, mas não duvida de sua inocência. Fica aturdido e sem saber o que fazer. Assim confuso, decide divorciar-se de Maria. Alguns padres da Igreja esposam essa teoria e a defendem veementemente. Ela se tornou a teoria mais comum, sendo conhecida como dúvida de São José. Terceira, a teoria da reverência. São José descobre que Maria está grávida, mas não duvida de sua pureza e inocência. Ao contrário, ele duvida de seu próprio merecimento e capacidade de cuidar de Maria e da criança. Sendo um homem justo, ele sabe que Maria pertence a Deus e considera-se indigno de viver com ela. Então decide separar-se dela em segredo, por justiça para com Deus e reverência por Maria. Ele está disposto a sair de cena para não revelar o segredo de Maria. Alguns padres da Igreja, bem como muitos santos, teólogos e místicos medievais, defendem essa teoria. Por que a Igreja admite 3 teorias a respeito deste importante tópico? Bem, tudo depende da tradução da palavra grega apolou. Todos os estudiosos bíblicos concordam que a palavra apolou é muito difícil de traduzir. Em grego, ela pode ter várias acepções, e o significado escolhido para uma passagem específica é geralmente determinado pelo contexto em que ela aparece. Por exemplo, de acordo com o contexto, apolou pode significar separar, ocultar, esconder, afastar-se de ou divorciar-se. Curiosamente, a maioria das pessoas que traduziu o Novo Testamento do grego para outras línguas optou por traduzir apolou como divorciar-se. No entanto, agora que a Igreja tem uma compreensão muito mais ampla da santidade de São José, sobretudo no tocante a seus privilégios, virtudes e prodígios, seria essa a tradução correta? À luz do que considerarmos verdadeiro sobre São José, podemos dizer de fato que São José pretendia divorciar-se de sua amada esposa? A Igreja avançou bastante em seu entendimento de São José, e na opinião de muitos, a ideia de que ele quisesse divorciar-se de Maria
precisa ser revisitada. Agora é preciso fazer justiça e dizer que aqueles que ao longo da história traduziram Apolu como divorciar-se não fizeram com más intenções ou por malícia. Lembre-se, divorciar-se é uma tradução normalmente válida da palavra, de acordo com o contexto de uma passagem específica. Todavia, a única razão para o uso do verbo divorciar-se em Mateus 1, 18 e 24 era que a igreja ainda não tinha uma teologia amadurecida sobre São José. Infelizmente, a tradução de Apolu como divorciar-se teve por consequência uma minimização da importância de São José na vida da igreja ao longo de séculos. Na realidade, Mateus 1, 18 e 24 costuma ser descrito como a dúvida de São José, em vez de a anunciação de São José, que seria uma descrição mais nobre. Desse modo, é fácil compreender por que São José não é amado como merece, e foi tão pouco honrado, reverenciado e imitado no decorrer da história. Qual a importância disso? Você pergunta. Bem, há uma grande diferença entre São José querer divorciar-se de sua esposa e desejar afastar-se dela por um senso de justiça e reverência. Esta última explicação do que ele pretendia fazer foi o que levou muitos estudiosos eruditos a optar por uma tradução de Apolu que não significasse divorciar-se. Hoje, à luz do que a igreja percebe claramente ser verdadeiro com relação a São José, sustentar o posicionamento de que ele desejava divorciar-se da esposa é algo difícil de coadunar com suas virtudes. Afinal, a ideia de que São José pretendia divorciar-se da esposa coloca o próprio fundamento da nova aliança de Jesus Cristo sobre uma premissa questionável. Divorciar-se de Maria teria sido uma atitude extremamente injusta da parte de São José. Maria era inocente e não havia feito nada de errado. Como pode o homem que a igreja invoca como pilar das famílias e a glória da vida doméstica ser o mesmo homem que desejava divorciar-se da pura, inocente e imaculada Mãe de Deus? Não faz sentido. Quer dizer que, por 2000 anos, a igreja esteve errada sobre um aspecto tão importante da revelação divina? Não, não é isso, em absoluto. É preciso recordar que desde a época em que o Novo Testamento foi escrito, a igreja contempla várias traduções de Apolu no Evangelho de Mateus. Contudo, à luz do desenvolvimento de uma teologia de São José pela igreja, é preciso reexaminar a questão e apresentar uma interpretação mais correta de Mateus 1, 18 e 24. Uma interpretação que estava ali desde o início. E o que é que a igreja agora entende ser verdadeiro a respeito de São José? Que está fazendo com que estudiosos e teólogos evitem traduzir Apolu como divorciar-se. Porque muitos estudiosos estão preferindo descrever o que São José pretendia fazer como afastar-se de Maria. Bem, o reconhecimento pela igreja da extraordinária obediência, justiça, reverência e humildade de São José forneceu o verdadeiro contexto para a correta tradução da palavra Apolu no Evangelho de Mateus. Basicamente, a compreensão da extraordinária santidade de São José oferece a correta interpretação do que ele pretendia fazer. A fé sobrenatural de São José dizia-lhe que Maria concebera do Espírito Santo e ele temia o mistério que estava acontecendo dentro dela. Ele não queria divorciar-se de Maria, mas acreditava que seria justo para com Deus, autor do mistério que ocorria no ventre da esposa, afastar-se dela e da criança até que viesse outra revelação. O fato de que a igreja admite essa interpretação e de que muitos padres da igreja, teólogos, santos e místicos medievais já interpretaram a passagem dessa forma é o que está levando muitos estudiosos a adotar a teoria da reverência. Por exemplo, o padre René Laurentin, universalmente aclamado como o maior mariólogo do século XX, fez exaustivos estudos de Mateus 1, 18 e 24. Concluiu ser teologicamente problemático sustentar o posicionamento de que São José quisesse divorciar de sua amada esposa. Como um homem verdadeiramente justo pode ter desejado divorciar-se da esposa inocente? Divorciar-se de Maria não teria sido um ato justo, mas um ato de extrema injustiça. O padre John McHugh, um dos mais versados estudiosos bíblicos do século XX, chegou à mesma conclusão, bem como o padre John Saward.
convertido do anglicanismo e estudioso de altíssimo calibre. Outro estudioso dessa envergadura é o padre Ignace de La Portière, sacerdote jesuíta, amplamente respeitado como exímio teólogo e estudioso bíblico. O padre de La Portière realizou estudos detalhados de Mateus 1, 18 e 24 e convenceu-se tanto da veracidade da teoria da reverência que propôs sua própria tradução da passagem. Sua tradução é verdadeiramente reveladora. Ela elucida o exercício altruísta e heróico da virtude e da justiça por São José, bem como seu amor profundo e reverente por Maria e pela criança em seu ventre. Eis a tradução do padre de La Portière. No que diz respeito a Jesus enquanto Messias, sua origem aconteceu da seguinte maneira. Sua mãe Maria estava prometida em casamento a José, mas antes que tivessem levado uma vida em comum, ela se viu carregando no ventre por obra do Espírito Santo. Mas José, seu esposo, que era um homem justo e não queria revelar seu mistério, decidiu afastar-se dela em segredo. Porém, enquanto fazia esses planos, viu um anjo do Senhor aparecer-lhe em sonho e dizer-lhe: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua esposa, em tua casa, pois definitivamente o que foi concebido nela vem do Espírito Santo. Mas ela terá um filho para ti, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele é quem salvará seu povo de seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que se realizasse o que fora dito pelo Senhor pela boca do profeta. Eis que a Virgem conceberá em seu ventre e dará à luz um filho, e dar-lhe-ão o nome de Emanuel, que significa em sua tradução, Deus conosco. Ora, quando José despertou de seu sono, aconteceu como um anjo do Senhor havia ordenado, e ele recebeu sua esposa em sua casa. Que tradução, hein? Ela soa um pouco estranha em alguns pontos, porque é muito literal, mas constitui de longe a melhor tradução disponível dessa passagem. Ela reconhece as virtudes sobrenaturais de São José, como contexto que exige uma interpretação mais nobre da passagem. Imagine se essa tradução tivesse sido colocada nas Bíblias, pregada nos sermões e incluída nas liturgias ao longo dos séculos. Sem dúvida, os fiéis teriam uma compreensão muito mais teologicamente correta e espiritualmente edificante da pessoa bendita de São José. Repito, aqueles que durante séculos traduziam Apolô como divorciar-se não o fizeram com más intenções. Elas apenas careciam de um verdadeiro entendimento da grande nobreza sobrenatural de São José, porque ainda não se havia desenvolvido uma teologia de São José. Não podemos mudar a história, mas agora que a Igreja começou a entender de fato a grandeza de São José, podemos dar um direcionamento para o futuro. Nossa compreensão da perfeita e amorosa união de São José com a vontade de Deus, bem como de sua justiça e reverência, devem afastar quaisquer interpretação que afirme que ele desejava divorciar-se da esposa. Tal interpretação é teologicamente indefensável, por causa do que agora sabemos ser verdadeiro a respeito de São José. Vejamos os motivos disso. A definição teológica da virtude da justiça é que ela dispõe a pessoa a sempre dar a Deus e aos outros o que lhe é devido. Em toda sorte de acontecimentos, sejam favoráveis ou adversos, São José sempre fez a vontade de Deus e exercitou com perfeição a virtude da justiça. Desse modo, é teologicamente impossível sustentar que São José tivesse decidido fazer algo que Deus odeia. Quando alguém, por aversão, repudia a mulher, diz o Senhor Deus de Israel: cobre de injustiça as suas vestes, diz o Senhor Deus dos exércitos. Acautelai, pois, a vossa vida e não sejais pérfidos. Malaquias 2,16. Agora, se você está lendo isto, é divorciado e não entre em pânico. Deus odeia o divorciado? Não você. É verdade que a Igreja Católica, seguindo o ensinamento do próprio Jesus Cristo, diz que o divórcio é impossível no caso de matrimônios sacramentais válidos e apenas tolera o divórcio civil em casos extremos. A invalidação
ou nulidade católica não é o mesmo que um divórcio. A nulidade declara que nunca existiu um verdadeiro matrimônio. O divórcio, por outro lado, dissolveria um vínculo matrimonial válido. A Igreja admite a separação legal de esposos validamente casados, que não é nenhuma declaração de nulidade, nenhuma tentativa de divórcio, desde que os esposos separados não busquem romper o vínculo matrimonial. Repito, Deus não o odeia por ter passado por um divórcio civil, ele odeia o divórcio. É preciso ressaltar ainda que nem todos os que desejam divórcio civil ou o obtêm estão cometendo um pecado ou uma ofensa moral contra Deus. E o motivo é que pode haver circunstâncias únicas em cada caso específico. Agora voltemos ao matrimônio de São José. São José estava passando por um teste. Sua virtude e sua cooperação com a graça precisavam ser postas à prova, porque Deus pretendia fazer de São José um novo Abraão, um pai espiritual para um novo povo da aliança. Se São José passasse no teste mediante uma amorosa disposição de sacrificar-se inteiramente, Deus o abençoaria com uma bênção muito maior do que já havia acontecido a qualquer homem que já viveu. Não é preciso dizer que São José passou no teste. Muitos dos padres da Igreja descrevem de forma magistral como São José passou no teste por sua justiça e reverência sobrenaturais. José era justo e a Virgem era imaculada. Mas quando desejou despedi-la, foi pelo fato de reconhecer nela o poder de um milagre e um imenso mistério, do qual ele se considerava indigno de se aproximar. Portanto, humilhando-se diante de tal grandioso e inefável fenômeno, ele tentou afastar-se, tal como São Pedro humilhou-se diante do Senhor e disse: Afasta-te de mim, Senhor, pois sou pecador. E como confessou o chefe que mandara falar ao Senhor, não sou digno de que entre sobre meu teto, pois não me julguei sequer digno de ir a ti. Ou como disse Santa Isabel, a Virgem Santíssima: E como mereci que a mãe de meu Senhor viesse me visitar? Do mesmo modo, o justo José humilhou-se e teve medo de unir-se a tão excelsa santidade. Quem nos diz isso é Orígenes. São Basílio Magno nos brinda com um pensamento belíssimo também. José descobriu tanto a gravidez de Maria como sua causa, a saber que era do Espírito Santo. Por isso temeu ser chamado esposo de tal mulher, e desejou despedi-la em segredo, pois não ousava revelar o que acontecera nela. Além disso, por ser justo, desejava a revelação do mistério. Santo Erafrém da Síria também nos brinda com um pensamento belíssimo, mas ele pensou em despedi-la, principalmente para não cometer o pecado de permitir-se ser chamado pai do Salvador. Ele temia viver com ela, pois não queria desonrar o nome do filho da Virgem. Foi por isso que o anjo lhe disse: Não temas receber Maria em tua casa. São João Crisóstomo nos dá uma outra belíssimo pensamento aqui. O inestimável tributo a Maria. José acreditou em sua castidade mais que em seu ventre, na graça mais que na natureza. Ele viu claramente a concepção e foi incapaz de desconfiar de fornicação. Ele acreditava que era mais possível uma mulher conceber sem um homem do que Maria ser capaz de pecar. São Romano, o melodista, poeta do século VI, escreveu um belo poema que retrata o temor e a reverência de São José diante da misteriosa gravidez de Maria. Então José, que nunca conheceu a Virgem, estacou, estonteado pela glória dela, e contemplando o esplendor de sua forma, disse: Ó resplandecente, vejo que uma chama e carvões em brasa te circundam. Isso me assusta, Maria. Protege-me, não me consumas. Teu ventre imaculado tornou-se de repente uma fornalha ardente. Não deixes que ele me derreta, eu te imploro. Poupa-me. Desejas que, como Moisés no passado, eu tire os calçados, para que me aproxime e te escute? E tu me ensines a dizer: Salve, noiva irrefreada. O amor, a fé, a humildade, a justiça e a reverência de São José são tão grandes que, em momento algum,
ele suspeitou que Maria lhe fosse infiel. Maria era pura e inocente, e ele sabia disso. Tampouco considerou a possibilidade de outro homem ter tomado sua esposa à força. Ele tinha absoluta certeza de que Maria pertencia a Deus e Deus cuidaria dela. São José confiava em Deus e confiava em Maria. Divorciar-se de Maria teria sido abandoná-la e deitar fora o matrimônio que Deus lhe dera. Por essa razão, São José desejava afastar-se de Maria, sabendo que Deus, que havia gerado a criança em seu ventre, cuidaria dela e da criança. São José amava Maria com imenso amor, e ter-lhe-ia sido uma tortura cogitar afastar-se dela, mas ele amava a Deus em primeiro lugar. Sua decisão imediata foi dar a Deus o que José acreditava ser devido a Deus, isto é, distanciar-se de Maria, visto que ela pertencia a Deus. Por justiça e reverência, ele estava disposto a sair totalmente de cena. Foram essas atitudes de São José que sensibilizaram o coração de Deus, solidificaram o matrimônio de São José e fizeram dele nosso pai na fé. Porque ele, São José, quis deixá-la. Ouvi agora não mais minha opinião, mas a dos padres da igreja. José quis deixá-la pela mesma razão que levou Pedro a implorar que o Senhor se afastasse dele, quando disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou pecador. E pelo mesmo motivo que fez o centurião impedi-lo de entrar em sua casa. Senhor, não sou digno de que entre sob meu teto. Desse modo, José, julgando-se indigno e pecador, disse a si mesmo que um homem como ele não devia viver sob o mesmo teto que uma mulher tão grandiosa e excelsa, cuja dignidade maravilhosa e superior enchiam-no de reverência. Ele viu, com temor e tremor, que ela trazia consigo os sinais seguros da presença divina. E como não conseguia compreender o mistério, quis afastar-se dela. Pedro ficou assustado com a grandiosidade do poder. O centurião temeu a majestade da presença. Também José, enquanto ser humano, teve medo da novidade, do grande milagre, da profundidade do mistério, por isso decidiu deixá-la em segredo. Estais surpresos de que São José se julgava indigno da companhia da Virgem grávida? Afinal, não ouvistes que também Santa Isabel não pôde suportar sua presença sem temor e reverência? Como diz ela, de onde me vem que a mãe de meu Senhor me venha visitar? É por isso que José decidiu deixá-la. Esse é um pensamento de São Bernardo de Claraval sobre este fato. São Tomás de Aquino nos brinda com um outro pensamento. Olha, de acordo com São Jerônimo e Orígenes, José não teve nenhuma suspeita de adultério, porque conhecia a modéstia e a castidade de Maria. Ademais, ele havia lido na Escritura que a Virgem conceberia e que um rebento brotará do tronco de Jessé e de suas raízes florescerá um botão. Ele também sabia que Maria era descendente da linhagem de Davi. Assim foi-lhe mais fácil acreditar que a profecia de Isaías se realizara nela do que pensar que ela pudesse ter se rebaixado à devassidão. É por isso que, considerando-se indigno de viver com uma pessoa de tão grande santidade, ele quis despedi-la secretamente. Como quando Pedro diz a Jesus: afasta-te de mim, Senhor, pois eu sou pecador. Ainda um outro pensamento de São Tomás de Aquino. José queria dar liberdade à Virgem, não porque suspeitasse de adultério da parte dela, mas porque, por respeito à sua santidade, temia viver com ela. Nas revelações místicas de Santa Brígida da Suécia, a própria Santíssima Virgem falou da justiça e reverência com que agira São José ao descobrir sua gravidez. Nossa Senhora disse o seguinte a Santa Brígida: desde o instante em que eu, Maria, dei meu consentimento ao mensageiro de Deus, José, vendo que, tendo concebido pelo poder do Espírito Santo, eu estava grávida e crescia, admirou-se grandemente. Como ele não suspeitara nenhum mal, mas recordava as palavras do profeta, que predisse que o Filho de Deus nasceria de uma virgem, ele se julgou indigno de servir essa mãe, até que o anjo em sonho disse-lhe não temesse, mas que me cuidasse com caridade. Curiosamente, o que Maria disse a Santa Brígida da Suécia é exatamente o que teria dito a São Mateus, quando este escrevia seu Evangelho. Reflitam, de que outra maneira São Mateus descobriria o que é narrado em Mateus 1, 18 ao 24, senão por Maria.
São Mateus não conhecia São José, nem estava presente quando tudo aconteceu. A fonte da informação tinha de ser de Maria, e Maria não disse a São Mateus que seu marido queria divorciar-se dela. Ela teria dito exatamente o mesmo que disse a Santa Brígida, ou seja, que São José não desconfiou de nenhuma imoralidade e sabia que Maria havia concebido do Espírito Santo. Ele teve medo daquela santidade. Maria não disse a São Mateus que o marido queria divorciar-se dela. Ao contrário, disse que o marido se considerava indigno daquele importante papel e desejou afastar-se dela por justiça e reverência. São José compreendia plenamente o que estava acontecendo no ventre de Maria? Não compreendia. Ele não teria todas as informações necessárias para fazer um discurso teológico sobre como Deus estava assumindo uma natureza humana no ventre dela. E sendo um fiel judeu do século I, por certo, não teria entendido termos como união hipostática ou encarnação, pois esses surgiram na Igreja apenas após séculos de reflexão, oração e discernimento. No entanto, ele tinha convicção de que o que estava acontecendo nela era de Deus. Não sabia como a criança havia surgido em seu ventre, mas vários santos e padres da Igreja asseguram que ele jamais duvidou de Maria, duvidou que Maria fosse pura, ou de que Deus estivesse agindo nela. Ele não duvidou de Maria, antes duvidou de si mesmo e de sua capacidade de ser o marido de tal mulher e pai de tal criança. A grandeza de São José é que ele estava disposto a tornar-se um andarilho, sem lar, por amor a Deus e a Maria. Ele não queria difamá-la com um divórcio, ainda que em segredo. Depois de Jesus Cristo, São José é o mais humilde de todos os homens e estava disposto a sair de cena e desaparecer. Se Deus quisesse que ele permanecesse em cena, seria necessária uma revelação divina para mostrá-lo. Com exceção de Jesus Cristo, obviamente, nunca houve um homem tão abnegado e heróico em amor, fé, justiça, reverência e humildade como São José. É evidente que Deus já sabia ter o homem certo em São José, mas São José precisava ouvi-lo do próprio céu, e foi exatamente isso que o anjo fez ao aparecer a São José e falar-lhe em seu sono. Deus revelou a São José que precisava contar com sua disposição de sempre fazer a vontade de Deus. O próprio Jesus precisaria contar com a humildade e o amor sacrificial de São José, a fim de cumprir sua missão salvífica. Chegaria um tempo em que São José seria retirado de cena para que Jesus pudesse ensinar ao mundo sobre seu Pai Celeste. Mas aquele ainda não era o momento. Não obstante, São José provara ser um homem confiável e obediente em face de toda sorte de acontecimentos, favoráveis ou adversos. Deus podia confiar nele. A teoria da reverência ensina que na mente e no coração de São José Deus vinha em primeiro lugar. Se dar a Deus o que pertence a Deus exigia que São José sacrificasse um futuro com Maria, então que assim o fosse. Deus vem em primeiro lugar. Por amor a Deus, São José estava disposto a fazer um sacrifício maior do que qualquer patriarca do Antigo Testamento ou Marte do Novo Testamento jamais poderia fazer. Deus queria que São José fosse um novo Abraão, um homem disposto a sacrificar tudo pela sua santa vontade. E Deus recompensou o amor, a obediência, a justiça e a reverência e humildade de São José, confirmando como chefe da Sagrada Família, Pai de Jesus Cristo, terror dos demônios e nosso Pai espiritual. São José recebeu como prêmio um tipo único de paternidade espiritual, e seus filhos serão tão numerosos como as estrelas do céu. Deus fez dele o pai espiritual de uma nova criação. Deus transformou naquele que faz crescer. Os santos, teólogos e místicos que ao longo de séculos ensinaram que São José demonstrou perfeito amor, justiça e piedade reverente para com Deus e Maria, oferecem-nos uma interpretação muito proficiente de Mateus 1, 18 e 24, que hoje está sendo ratificada no que a Igreja ensina a respeito de São José. Ele é o maior de todos os santos, o pilar das famílias e a glória da vida doméstica. Depois de Jesus Cristo, São José é o Justíssimo, o mais justo, amoroso e reverente de todos os homens. São João Paulo II nos diz o seguinte: por seu sacrifício total, José expressou seu amor generoso pela Mãe de Deus e deu-lhe um dom
de si enquanto esposo, conquanto tivesse decidido retirar-se, a fim de não interferir no plano de Deus que estava acontecendo em Maria. José obedeceu à ordem expressa do anjo e recebeu Maria em sua casa, respeitando o fato de que ela pertencia exclusivamente a Deus. São José, nosso pai espiritual, não é um homem desconfiado que tenta divorciar-se de nossa mãe espiritual. Depois de seu filho, São José é um modelo de amor sobrenatural, fé, justiça, reverência e humildade. Ele é um homem virtuoso, de uma fé constante. Agora vamos ouvir o que São Francisco de Sales tem a nos dizer. No tocante à sua constância, ele não a demonstrou de forma admirável, quando, ao ver Nossa Senhora grávida e sem saber como aquilo era possível, sua mente agitou-se com tormento, perplexidade e perturbação. Não obstante, apesar de tudo, ele jamais se queixou, nunca foi severo, nem rude com sua santa esposa, mas manteve o mesmo comportamento gentil e respeitoso que sempre tivera. A atitude de São José diante da gravidez de Maria é um exemplo para nós. Nosso Pai espiritual nos ensina a sermos justos e reverentes em toda sorte de acontecimento. Ele nos ensina a dar a Deus o que lhe é devido, mesmo quando isso exige de nós a disposição de sacrificar tudo o que amamos. Nosso Pai espiritual nos ensina que não devemos agir com precipitação nem dureza ao depararmos com situações desconcertantes. Devemos levar tudo à oração e esperar a orientação e a luz do Senhor. Se formos amorosos, fiéis, reverentes e justos, Deus revelará tudo e nos tornará muito fecundos. Quem foi mais santo que José? Quem foi mais pura que a Santíssima Virgem? E não obstante, ele quis abandoná-la em segredo. Mas, com que prudência e retidão ele desejava fazê-lo? Ele não queria separar-se dela publicamente, para que não fosse difamada, mas secretamente para que ela pudesse preservar o bom nome. Deveis aprender deste homem santo e justo, embora os atos de outras pessoas vos possam prejudicar e sejam ditos imperfeitos. Deveis julgá-los em segredo, não abertamente, e julgá-los de tal forma que nem vossa consciência, nem o bom nome de tais pessoas sejam prejudicadas. Se assim agirdes, não vos faltará a luz, para que julgueis com justiça. Como ao justo esposo da Santíssima Virgem não faltou luz para compreender a verdade sobre como ela havia concebido. Isso é pensamento de Santo Stanislau. Que belíssimo, né? Nós chegamos hoje ao final das nossas reflexões, dos nossos exercícios, e fica para nós como atividade, como trabalho, rezarmos a ladainha de São José, não é? Lembrando que a ladainha de São José ela é uma oração indulgenciada. Nós podemos lucrar indulgências plenárias rezando a ladainha de São José todos os dias, não é? Existe as disposições interiores que nós devemos cumprir. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o link para o texto, tá bom? E aí você reza. Se você está cumprindo essas disposições interiores, você pode oferecer a indulgência plenária pela alma de alguém ou por você mesmo. Nós estivemos e continuaremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.